coração, feche os olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos em oração nesse momento, em Tua presença, neste culto para a cura sentimental. E eu peço, meu Deus, desde já, perdão pelos nossos erros, falhas, pecados, palavras, pensamentos, sentimentos, emoções que possam ter entristecido o Teu Espírito Santo. Senhor, perdoa se ao invés de agirmos e reagirmos de forma intencional, com base no que sabemos, com base nas Escrituras, permitimos, meu Pai, que as circunstâncias, as previsões negativas, as emoções negativas dominassem a nossa mente, o nosso coração. Perdoa-nos, meu Deus. Eu oro para que a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que é como uma espada de dois gumes, possa penetrar cada coração, possa dividir alma, espírito, razão, de emoção, porque esse, Senhor, é o grande desafio. É muito mais fácil sermos levados por aquilo que estamos pensando, estamos sentindo. É muito comum, meu Pai, pessoas se enganarem com as aparências, acreditarem nas aparências, irem por aquilo que estão vendo. Quantos que não alteraram seu destino quando decidiram com base nos seus sentidos, no que os seus olhos viam, no que os seus ouvidos ouviam, de fontes, meu Pai, incertas. Então eu peço, nos ajuda a viver como o Senhor viveu. O Senhor deu uma amostra na tentação de como o Senhor vivia, com base em que o Senhor agia. A cada tentativa do diabo de tirá-lo do propósito, de colocá-lo em dúvida, de confundi-lo, do Senhor saía a mesma coisa. Está escrito, está escrito, está escrito. O Senhor repetidamente declarou o que estava escrito, resistiu dizendo está escrito. E espera que hoje sejamos capazes de nos basearmos no que está escrito, de agirmos e reagirmos com base no que está escrito. Senhor, a Tua palavra nos ensina que os nossos olhos precisam estar no Senhor, que precisamos estar firmados na Sua palavra, que é imutável, que não perde força, poder com o passar do tempo. Ao contrário, ela resiste, ela permanece firme. Céus e terra passarão, mas as Tuas palavras não passam. Então, Senhor, que as Tuas palavras, que são vida e espírito, possam ser comidas, absorvidas por cada um. Em nome de Jesus, nos guarda de sermos ouvintes esquecidos, pessoas que quando ouve a palavra, se alegra, até se emociona, mas logo se esquece o que ouviu, o que recebeu, e fica e se prende à realidade do momento. Não, Senhor. O Senhor quer um povo focado, um povo que se agarra à Sua palavra e não a solta. É o que o Senhor diz em Hebreus: não abram mão da sua confiança, do que vocês acreditam. O Senhor nos quer agarrados à palavra, meditando nela dia e noite, porque isso nos dá saúde mental, saúde emocional. Às vezes encontramos tantas pessoas, meu Deus, perturbadas,
desequilibradas, desanimadas, temerosas, ansiosas, emocionalmente, fisicamente desequilibradas, meu Deus, simplesmente porque desviou o seu foco daquilo que realmente importa, porque algo chamou a atenção, algo, meu Deus, que não merece atenção, ganhou atenção. Nos ajuda a estarmos focados no que realmente importa. Como o Senhor disse para Marta, 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 só uma coisa importa. E o que importa é darmos atenção, crédito à sua palavra. É nos envolvermos com a sua palavra, é pararmos tudo para ouvirmos a tua voz, a tua palavra, porque isso nos mantém situados no caminho certo, na direção certa. Não nos permite ser enganados, ludibriados. Senhor, eu peço, nos ajuda a reter, nos ajuda, meu Deus, fazer parte daquele grupo de pessoas que o Senhor assemelha à boa terra que retém a semente e que dá fruto, que frutifica. Em nome de Jesus, que não haja aqui pessoas que pertençam ao grupo, meu Pai, que a semente sequer foi retida, logo foi roubada, ou aquele, meu Deus, que até se emociona, mas não cria raiz, a palavra semente não cria raiz, ou algo a sufoca, se sobrepõe à sua palavra, mas que façamos parte daquele quarto grupo que retém, que absorve, que mistura com a fé, que acredita, que só tem olhos para o Senhor, só tem olhos para a sua palavra, e ainda, meu Deus, que um caos esteja acontecendo no mundo, não se abala, porque está cheio do Senhor, cheio da coisa certa. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, e nós somos a cidade do Senhor, a morada do Altíssimo. Se o teu Espírito fluir em nós, se estivermos cheios da coisa certa, meu Deus, 1.000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, não seremos abalados. Então eu peço, meu Deus, mentes atentas, nos dê mente para entender, abra o nosso entendimento, meu Deus, para entender, nos ajuda a guardar no coração, que esse é o problema de muita gente, meu Pai, num culto, até se endireita, se levanta, se emociona, se alegra, vibra, mas quando vai para a lida, se perde, se distrai, se envolve com tantas outras coisas, meu Deus, se abate, abre mão da sua confiança. E uma vez que nós abrimos mão da nossa confiança, deixamos o nosso posto de prisioneiros da esperança, não há como o Senhor agir, não há como o Senhor fazer, não há como o Senhor nos abençoar. O Senhor está dizendo: voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Tudo que o diabo mais quer, meu Deus, é a nossa atenção. Essa é a moeda mais valiosa. O que as pessoas mais desejam é atenção. O que o diabo mais quer é atenção. Mas eu peço, meu Deus, que os nossos olhos estejam fitos no Senhor, autor e consumador da nossa fé. O Deus que não falha, nunca falhou, nunca falhará. O Deus que foi ontem, que é hoje, será eternamente, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que não conhece, derrota aquele que se autodenomina Senhor dos Exércitos. E se nós temos o Senhor conosco, o Senhor do nosso lado, se nós estamos com o Senhor, então não há risco de derrota, de fracasso. Para nós fracassarmos, o Senhor estando conosco, significa que o Senhor tem que fracassar, e o Senhor não fracassa. O Senhor nunca fracassou.
Fortalece o teu povo, abençoa, alegra, anima, encoraja, levanta. Meu Deus, conduz agora essa reunião, trazendo cura e libertação. Trazendo paz, trazendo alegria, ânimo, força, coragem, despertamento. Em nome de Jesus, eu consagro tudo ao Senhor agora. E tomo posse de um trabalho poderoso, para a honra e para a glória do seu nome. Amém. Graças a Deus, amém. Vamos começar no 24, versículo 1. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, porque estavam amedrontadas diante de uma visão que não era assustadora. Não viram demônios, viram homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, mas é aquela situação que nós já falamos, por exemplo, dos discípulos. Estavam com tanto medo que quando viram Jesus andando sobre as águas, vindo em direção a eles, em socorro a eles, quem lembra o que eles viram? Um fantasma. Né? Então as emoções cegam, perturbam, nos faz enxergar o que não existe, né? Definir a vida para o momento, enxergar a morte onde não há. Elas não viram algo assustador, mas ficaram amedrontadas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Vamos repetir? Ele não está aqui. Ressuscitou. Essa frase, ela é muito forte. E ela precisa queimar nos nossos corações. Em outras palavras, o que eles disseram? Jesus está vivo. Ele vive, diga, ele vive. E aí eu posso, com uma frase já falar muito, porque ele vive. Você vê que já está enraizado, né? Essa letra. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Temor não há. Né? Porque ele vive, temor não há. Posso crer no amanhã, posso ter esperança. Há esperança de um futuro. Porque ele vive. Então, ele não está aqui, ressuscitou. Agora, olha só. Lembrem-se do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Vamos repetir? Então, se lembraram das palavras de Jesus. Se há esse detalhe aqui, né, no versículo 8, dizendo que então elas se lembraram, significa que diante dos acontecimentos, tinham esquecido completamente. E o Senhor não falou uma única vez, não predisse, né, a sua
morte de cruz, ele não falou antecipadamente da sua morte de cruz, de tudo que iria acontecer uma única vez. Ele falou mais de uma vez. Ele anunciou. Mas não poucas pessoas agem exatamente assim, como se não tivesse uma palavra, uma garantia de vitória. Quando vive uma situação, quando recebe uma notícia, quando algo dá errado, agem como se Deus não existisse, como se não conhecesse a Deus, como se Deus nunca tivesse feito nada por elas. Tão envolvidas que ficam com os acontecimentos, com as más notícias, com as previsões negativas. Ficam cegas, são dominadas pela emoção do momento e se esquecem de tudo. O salmista disse: não me esquecerei de nenhum dos teus feitos. Vamos lembrar que um dos motivos pelo qual Davi, se posicionou de forma diferente diante do Golias, foi o fato dele ter na memória dele o que Deus já tinha feito por ele. Ele falou para Saul do que Deus já tinha feito na vida dele, de como Deus já havia sido com ele em outras situações. Então nós temos que manter vivo na memória os feitos do Senhor, de onde Deus nos tirou, o quanto já avançamos, o quanto já vivemos nele. Sabe, esses discípulos, aqui está falando das mulheres que foram de manhãzinha, no primeiro dia da semana, e que tinham se esquecido, mas eu vou dar continuidade, falando dos discípulos no caminho de Emaús, que também agiram da mesma forma, se entregando à realidade do momento. Mas a Bíblia tem outros exemplos. O exemplo da Agar, por exemplo, que quando o Senhor a encontra no deserto, totalmente entregue às circunstâncias, definindo a vida por aquele momento, o Senhor já chega dizendo: o que te aflige, Agar? O que é que te aflige? Como quem diz, você não tem razão para estar do jeito que você está. E ela tinha deixado o filho debaixo de um arbusto, tinha se distanciado a uma distância de um tiro de flecha, uma coisa assim, mais ou menos, porque ela pensou: não quero ver a morte do menino. Acabou o pão, acabou a água, acabou o suprimento, estou no meio do deserto, não quero ver a morte do menino. Ou seja, já dando isso como um fato, ele vai morrer, nós vamos morrer, não tem saída, então fica aqui, deixa eu me distanciar, porque o que o olho não vê, o coração não sente. Isso é uma verdade, tem coisas que é melhor você não ver, não ouvir. Tem muita coisa, tem muitas informações que nós não precisamos receber, que só vão nos deixar ansiosos, preocupados, inquietos, perturbados. Então a informação que a serpente passou para Eva era uma informação que ela não precisava. Que vantagem ela obteve com a informação dada pela serpente? Olha, a verdade é que você vai ser conhecedora do bem e do mal. Mas que vantagem eu tenho em conhecer o mal? Qual a vantagem em conhecer o mal? Se eu já conheço o bem, por que eu quero conhecer o mal? Mas ali foi despertada uma curiosidade, aquela informação despertou-lhe uma curiosidade, plantou uma malícia no coração da Eva. Então tem coisas que nós ouvimos que pode
despertar coisas, né? Despertar uma curiosidade, fazer brotar uma malícia, uma desconfiança. Até então, qual era a visão da Eva para Deus? Lindo, perfeito, maravilhoso, bom. Mas depois que a serpente disse, né, que seria igual a Deus, que Deus não queria isso, né, certamente não morrerás. Acontece que se você comer, você vai ser igual a Deus. Então o diabo sabe como plantar. Muitas vezes mudar o olhar, a visão de uma pessoa. Quantas pessoas que acabam até saindo da igreja, exatamente por isso, porque alguém foi lá, um instrumento do diabo foi lá e plantou uma malícia. Plantou. Eu nunca esqueço um testemunho de alguém que estava indo bem na igreja, né? Estava vivendo suas experiências com Deus. E olha só como o diabo, né? Falar o óbvio aqui, né? Ele é sujo, ele sabe disso. Ele estava numa fila de banco, de repente ele começa a ouvir duas pessoas atrás dizendo: lá naquela igreja só tem ex não sei o que, ex aquilo outro. A pessoa ainda estava, né, engatinhando na fé, digamos assim. E ali, ao invés de pensar da forma correta, né? Bom, se tem alcoólatra, drogado, quer dizer que houve uma libertação. O problema não é o nosso passado, né? Todo mundo tem um passado do qual se envergonha, né? Mas a vergonha é estarmos hoje ainda vivendo como vivíamos no passado. Eu trazer o meu passado como um testemunho para dizer de onde Deus me tirou não pode ser uma vergonha. Ao contrário, quantas pessoas que foram alcançadas, por exemplo, pelos destinos curados. Quantas pessoas que conseguiram romper e buscar ajuda ao ouvirem um destinos curados, onde alguém teve a coragem de falar, de se expor, e aquilo encorajou outras pessoas a buscarem ajuda, a confessarem aquilo que, né, é constrangedor, mas tem coisas que se você não confessa, você não se livra. É o que a Bíblia diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, é necessário essa coragem, essa humildade para pedir ajuda, para confessar, para buscar, às vezes, uma liderança e se abrir, né? É preciso. Então, essa pessoa estava numa fila de banco, começou a ouvir, ainda imatura, se deixou levar, né, por uma desconfiança. Eu achei que lá todo mundo era santo, era de Deus. É de Deus. É santo, porque pratica a santidade, a justiça. Mas, como Jesus disse, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Ninguém é um produto pronto. Ninguém é perfeito. Né? Nós estamos sendo transformados cada vez mais, de glória em glória, a fim de nos parecermos cada vez mais com Jesus. Nós somos transformados de glória em glória para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo. Então, mas todos nós já erramos, já falhamos, já fomos escravos. E se eu uso isso hoje para ajudar pessoas, isso é louvável, não é vergonhoso. Vergonhoso é estar hoje, com o conhecimento que eu tenho, ainda nas práticas antigas. Amém, pessoal? Isso é vergonhoso. Nós precisamos manter vivo dentro de nós, de onde Deus nos tirou, tudo que Deus já fez. Manter o nosso foco em Deus e na sua palavra, que são
imutáveis, Deus é imutável, sua palavra não passa, não perde valor, peso, importância. Mas muitos, quando vivem uma situação ruim, negativa, ou algo, uma decepção, tendem a se esquecer e abrir mão do que Deus falou, do que Deus disse. Desacreditar muitas vezes daquilo que ouviu, ou simplesmente esquecer. E aqui, está escrito, então se lembraram das palavras de Jesus, quer dizer, tinham esquecido completamente. O que foi dito não uma, nem duas vezes, mas várias vezes. Se nós voltarmos aqui, em Mateus 16, 21, diz assim, desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Olha só, o Senhor disse tudo o que ia acontecer. Descreveu como tudo aconteceria. E quando aconteceu, não era uma surpresa, era algo anunciado. No capítulo 20, versículo 17, enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse, estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. Mais detalhes, no terceiro dia ele ressuscitará. Jesus anunciou. Mas quando tudo aconteceu, ninguém se lembrou. Só teve peso, relevância, o que estavam vendo, vivendo naquele momento. E não o que já tinham ouvido, já tinham recebido do próprio Senhor Jesus, já tinham aprendido. Não as experiências que já tinham vivido com Ele. Quando voltaram ao sepulcro, volta lá no 24:9. Quando voltaram ao sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Vamos repetir? Mas eles não acreditaram nas mulheres. Diga, as palavras delas lhes pareciam loucura. É inacreditável, né? É inacreditável. Bom, eles já tinham, especialmente Tomé já tinha deixado bem evidente a sua incredulidade, né? Quando, por exemplo, Jesus disse que ia ressuscitar Lázaro, eles estavam com medo de voltar onde Lázaro vivia, porque já tinham sofrido ameaças. E aí quando o Senhor diz, eu vou lá para ressuscitá-lo, ele, sem respeito algum pelo Senhor, diz, nós vamos lá para morrer com ele. Está lá em João 11. Quer dizer, estava andando com Jesus, já tinha visto Jesus operar milagres, mas ainda incrédulo, totalmente incrédulo. E tem gente que, infelizmente, trabalha para terminar dessa forma. Por mais que ouve a palavra, por mais que recebe a palavra, não se abre, continua com a sua incredulidade, vivendo com base nos seus sentidos. Então Jesus estava falando, eu vou lá para ressuscitá-lo, vou lá para fazer uma grande obra. Não, nós vamos lá para morrer com ele. Porque nós sofremos ameaças lá. Não faz sentido nós voltarmos para lá. Nós vamos morrer. Mas os outros também tinham dito,
Ah, se ele dorme, porque primeiro o Senhor disse que ele dormia. Ah, se ele dorme, então ele vai acordar, não precisa ir lá. Não, eu vou lá para ressuscitá-lo. Não, nós vamos lá para morrer com ele. Depois leia lá o João 11. Estou falando de discípulos que caminhavam com Jesus, que viviam com Jesus, que presenciaram tantas coisas. Foi por isso que Jesus disse: ô geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Porque eu estou com vocês, vocês têm me acompanhado, vocês estão me ouvindo, estão vendo as minhas obras, estão ouvindo as minhas palavras, mas quando são testados, experimentados, né, pensam no pior, definem a vida pelo momento, se intimidam, falam negativo, como quando Jesus estava lá no barco com eles: mestre, não te importa que morramos? Como assim? Como morrer se Jesus estava com eles no barco? Como? É o que a bispa disse. Se Deus está comigo para eu fracassar, quem tem que fracassar? Deus, e Deus fracassa? Deus não fracassa. Ele se autodenomina o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. E quem reconhece a grandeza desse Deus, como por exemplo Neemias, ele tinha o hábito, o costume de entrar na presença de Deus declarando: Deus grande e temível. Deus grande e temível. Então, nós não podemos agir como se não soubéssemos quem Deus é. Nós sabemos quem Deus é. Nós já vimos Deus. Quem já viu Deus agir na sua vida? A sua própria vida? Quem tem vitória, livramentos para testemunhar? Então, o mesmo Deus que já fez, que já foi com você, né? Você estava vivo na pandemia? Ou não? Nasceu depois? Não, né? Já estava vivo na pandemia. Deus não foi com o seu povo na pandemia? Deus não foi com você? Deus não nos guardou, não nos sustentou, não nos livrou, não fez a diferença? Deus foi conosco lá, vai ser conosco agora. O que tivermos que enfrentar, que passar, nós vamos passar crendo que o que sempre aconteceu na vida do povo de Deus continuará acontecendo. Em toda a história, o povo de Deus, estando alinhado com Deus, não importava o momento, as circunstâncias, era guardado, era protegido, era suprido, era abençoado. Vamos lembrar o que o salmista disse: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Olha só, que declaração. Pode 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu não vou ser atingido. Por quê? Porque eu estou em um lugar seguro. Eu estou em Deus, eu estou com Deus. O meu refúgio, né, é o Senhor. O meu esconderijo é o Altíssimo. Então nós não temos o que temer. Então, eles não acreditaram nas mulheres. As palavras lhe pareciam loucura. Por quê? Porque aqui fica a prova, né? A evidência de que eram homens naturais. Apesar de andarem com um homem que era guiado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito, eles ainda eram totalmente naturais. Ou seja, racionalizavam, né? Faziam contas, como quando Jesus disse, né? Quantos pães nós temos? Senhor, o que tem não dá. Né? Não dá, não fecha a conta. Como é que eu vou alimentar uma multidão com tão poucos pães e peixes? E a Bíblia ainda dá o detalhe, que o Senhor, quando perguntou, só queria saber qual seria a resposta deles. Que ele já tinha em mente o que ia fazer. Lembra desse texto? O Senhor já tinha em mente o que ia fazer. Quando ele pergunta, quantos pães e peixes nós temos? Ele só queria ouvir a resposta. Ele só queria saber o que ia sair dos seus discípulos. Né? E aí saiu.
uma resposta natural. Senhor, o que tem não dá. Né? Nós não temos o suficiente. Então nós precisamos, como diz a Bíblia, o justo andará por fé. Nós precisamos andar por fé. Viver por fé, fé na palavra. Acreditar no que estamos ouvindo. Tomar como base o que está escrito. Eu disse na oração que Jesus, ele, na tentação mostrou claramente ali, né, o que o movia, no que ele se baseava, a cada tentativa do diabo de tirá-lo do propósito, do caminho, desfocá-lo, confundi-lo. Está escrito, está escrito, está escrito. Ah, se todos nós, se todos os cristãos vivessem dessa maneira. Peraí, o que está escrito? O que está escrito? O que está escrito? Mas não estão dizendo, porque disseram, porque falaram. Tem gente que está na igreja, está ouvindo a palavra, mas também está ouvindo outras coisas. Estão dando atenção a outras vozes. E aí é onde a pessoa começa a se abater, se entristecer, se chatear, se deprimir. Alguns ficam doentes emocionalmente. Por quê? Está se enchendo de lixo. Está colocando a coisa errada para dentro. E se eu coloco a coisa errada para dentro, quando eu precisar, vai sair a coisa errada. Diante da pressão, da dificuldade, eu não vou dar a resposta que o Senhor precisa para me abençoar. Porque nós somos cooperadores. Nós precisamos dar condições para Deus agir. Então eu não vou reagir com força, com alegria, com fé. Consequentemente, eu não vou agradar a Deus, porque essas coisas agradam a Deus. Quer glorificar o nome do Senhor? Vá para a batalha como Josafá foi cantando. Cante a vitória antes mesmo dela acontecer. Agradeça antes mesmo de receber. Né? Alegre-se em todo o tempo todo. Como Paulo disse, alegre-se sempre. Novamente direi, quer dizer, eu estou enfatizando, alegre-se. Essas coisas que agradam a Deus. Alegria, força, estabilidade, né? Paz. O Senhor nos quer em paz, seguros, confiantes, olhando para Ele, focados nele. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. A Bíblia diz aqui, eu até não peguei o 12, colocou? Aqui usa a expressão admirado. E isso também não é suficiente. Ficar impressionado, ficar admirado, ficar emocionado. Isso não é suficiente. Tem muita gente que vem para a igreja e às vezes no culto até se emociona, né? Até se alegra com o que ouve. Só que se a palavra não for misturada com a fé, eu saio ali fora e não consigo dar a resposta que Deus precisa para me abençoar. Vamos lembrar que Herodes gostava de ouvir João pregar. Ele gostava, a Bíblia diz que ele gostava de ouvir as palavras de João. Mas quando lhe foi conveniente, o que ele fez? Pediu a cabeça do João num prato. Não teve nenhum problema. Aí você para e pensa, puxa, mas não gostava de ouvir o João pregar? Pois é. Não significa nada. Ah, eu gosto de ir na igreja. Né? Gosto tanto de ouvir a palavra. Você não tem que gostar apenas de ouvir a palavra. Você tem que acreditar nela. Eu fui tão tocado. Observe se você não ficou apenas emocionado com o que você ouviu. Porque aí você vai se enquadrar dentro daquele grupo de pessoas que é como aquela semente que caiu em terreno pedregoso. Lembra? Terreno pedregoso, não tinha raiz, não tinha profundidade. Até recebe com alegria. A Marta recebeu Jesus. Ela abriu a porta para Jesus entrar. Mas quem que sentou e ficou ali aos pés de Jesus ouvindo? Então não basta eu abrir a porta, eu gostar, né? Eu até receber com alegria.
eu me emocionar, eu preciso crer, misturar com a fé, manter o foco na palavra, porque ela nos sustenta. O Senhor sustenta tudo pela palavra. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. O Senhor não permitiu que eles o reconhecessem. Por quê? Porque agora havia chegado o momento de encontrar, de reconhecer Deus nas Escrituras. Porque Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é a palavra, sempre foi a palavra, né? Que encarnou. Então a palavra sempre esteve presente. Então, vamos entender que quando Ele encarnou, agora eu estou vendo carne e osso, então eu creio nele. A verdade é que eles não criam. É igual aquela expressão que muita gente usa. Não, quando eu tiver, eu vou fazer. Já viu essa expressão? Já ouviu alguém usar essa expressão? Não, quando eu tiver, eu vou fazer. Não está lá dentro, a pessoa não faz. Ainda que ela venha a ter, às vezes Deus até coloca nas mãos dela para ela fazer. Mas como já não é padrão, não está lá dentro, ela não faz. Ela não faz, ela só está se iludindo. Não existe isso dentro dela. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Ei, está desinformado, hein? Você é o único, você deve ser o único que não sabe o que aconteceu. Você vê que eles estavam super informados, né? Isso é o problema de muitas pessoas. Vive atrás de informações. São super informadas, o que não lhe acrescenta. Não lhe edifica. Né? Puxa, você está desinformado, né? Não sabe o que aconteceu, você não sabe o que está acontecendo. É justamente por querer saber de tudo que está acontecendo que tem gente definhando, tem gente caindo, tem gente se abatendo, tem gente se entristecendo, tem gente se deprimindo, tem gente que já abriu mão dos sonhos, porque está sabendo de muita coisa, está ouvindo muita coisa, está atrás de muita informação que não ajuda, não acrescenta, não edifica. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras. Ele era um profeta. Ele era, já foi, não é mais. Poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes, os sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção em Israel. Olha, nós até acreditamos, que seria ele o Messias, o Salvador. Mas, na verdade, nunca creram. Porque fé é convicção, fé é certeza. Quando você realmente você acredita em algo. Acredita, por exemplo, quando a bispa creu na cura do Murilo, dos ataques, da epilepsia. Quando ela acreditou, quando ela creu, o que ela estava vendo? Algo que estimulava a sua fé? Ela creu e as crises cessaram, pararam imediatamente. Foi assim que aconteceu? Quem conhece o testemunho?
Quando ela diz, Senhor, eu creio que o Senhor pode curar. Aí ela já viu outra realidade. Já viu o filho são, perfeito, curado, nunca mais teve crise. Não. Ela teve, o filho teve crises no colo dela, ela relata. E o filho tendo as crises no colo dela, ela enxergando, ela vivendo aquilo, vendo aquilo, declarava, você está curado. Ouvindo de pessoas, você dá o remédio para o menino, você vai matar o menino. Ela dizia, ou Deus cura, ou Deus leva. E declarava, você está curado, você está liberto, você é perfeito. Então, em que ela se baseava? Na palavra. Qual era a base para a sua ação, seu comportamento? A palavra, não os seus sentidos. O que ela via não dava estímulo. Os seus sentidos conspiravam contra. Era um ouvindo, você vai matar. Era ela vendo a crise. O filho estava no colo dela. Então, convicção é isso. Você crê a despeito de tudo. A fé, ela te leva a ignorar tudo. A não racionalizar. Então, esses homens deixam claro que, apesar de estarem com Jesus, ouvindo suas palavras, não creram. Nunca acreditaram. Nunca acreditaram. Nós esperávamos que fosse Ele, né, que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. Eles nunca tiveram convicção de que Jesus era o Messias. Ainda havia lá dentro uma incerteza, uma desconfiança, e bastou alguns acontecimentos, bastou aquele acontecimento para convencê-los do contrário. E olha só o nível de cegueira. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres que entre nós nos deram um susto hoje foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Quer dizer, tudo que o Senhor Jesus já havia anunciado estava sendo confirmado pelos fatos. Não era para lembrar aqui, puxa, ele disse que isso ia acontecer. Ele disse, eu li para você aqui, só voltar no Mateus 16, 21, o Senhor falando, né? Desde aquele momento começou a explicar tal, que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muitas coisas, nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Aí as mulheres vão lá no sepulcro, vê o sepulcro vazio, anjos dizendo, ele ressuscitou, ele está vivo, e nem isso é o bastante, nem isso é o suficiente para crerem. Por que tamanha desconfiança? O Senhor anunciou, os fatos confirmam as palavras preditas pelo Senhor Jesus. Por que não crer? Você vê que crer e não crer é escolha. Nós escolhemos no que vamos acreditar. Você decide no que vai acreditar, o que vai ter peso na sua vida. Qual palavra vai ter peso? Continuando. Ele lhes disse, 25, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram.
Porque além do Senhor Jesus ter falado, ter dito, os profetas já haviam anunciado isso. E aí o que Jesus vai fazer com esses 2 discípulos? Vai falar, vai mostrar na palavra, né? Ele diz ainda assim, ó, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Mas esse é o preço, eu tinha que passar por isso. Ele tinha que passar por isso, falando dele mesmo. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Começando por Moisés. E foi discorrendo. Se todos fizessem isso, quando estivessem diante de um problema, quando recebessem um diagnóstico, deixa eu fazer um levantamento do que as Escrituras dizem a respeito disso. Não, as pessoas vão para o Google e fazem uma profunda pesquisa, entram em tudo quanto é lugar para saber tudo a respeito daquela doença. Para se informar, né, a respeito do que está acontecendo. Ela vai atrás daquilo, como eu disse, que não edifica, não lhe acrescenta. Logo após as eleições, quem acompanhou a mensagem que a bispa trouxe? Que é justamente essa mensagem. Quem acompanhou? Mal terminou as eleições, a bispa já veio com o quê? Com a palavra. Já veio com uma palavra, já veio com uma mensagem. Porque essa é a base dela e deve ser a base de todo crente, todo cristão. Nós não queremos saber o que estão falando, o que estão dizendo, o que os especialistas, nós queremos saber o que é que Deus tem para nós. Com a direção de Deus, o que Ele vai falar, para onde Ele vai nos conduzir. O que importa é a palavra dEle. O que importa é a palavra dEle. Então nós precisamos aprender. Jesus era dirigido pela palavra. Lá na tentação fica evidente isso. Toda vez saiu a mesma coisa. Está escrito, está escrito, está escrito. Ele agia com base na palavra. Então nós temos que agir da mesma forma. Ao se aproximar do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho, nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Sempre que eu leio essa passagem, eu digo que Jesus desenhou, né? Já que está difícil de vocês compreenderem, deixa eu desenhar para vocês. Então ele fez aquela, todo mundo já viu aquele quadro, né, da ceia de Jesus, né? Então qualquer pessoa que olha para aquele quadro já sabe do que se trata, né? Então ele meio que desenhou ali através de uma ilustração. Só que nós não podemos ter essa dificuldade para entender. E a dificuldade para entender está da recusa em crer, da indisposição em crer. Porque não crer, não entende. Mas quando você decide crer no que está ouvindo, você passa a entender. Você passa
quando eu digo entender, você passa a ter paz, tranquilidade, segurança. Né? E a Bíblia fala que o homem natural não compreende nada, mas o espiritual discerne todas as coisas. Isso é maravilhoso, sabe? Nós temos que agradecer a Deus por isso, porque enquanto tem gente nesse momento, nesses dias, tão abatido, tão preocupado, tão ansioso, tão temeroso pelo amanhã, gente, isso é uma glória, é uma dádiva, é uma vitória, é uma grande bênção. Você, apesar, a despeito de tudo, ter essa perspectiva, ter essa tranquilidade por conta da visão que você tem, do entendimento que você tem. Você não é um cego. Você não é uma pessoa cega. Você confia, você sabe em quem você tem crido, né? Você conhece a palavra, e se você crê nela, você vê que o mundo muitos estão aflitos, perturbados, mas o crente de verdade, o justo de verdade, está em paz, está declarando que vai ser, que esse ano vai terminar como melhorando a sua vida, que os anos seguintes vai ser anos, né, poderosos, de grande crescimento e prosperidade, porque tudo isso Deus vem anunciando para o seu povo. Então a perspectiva é diferente, o olhar é diferente. Porque crê. Porque se eu não creio, eu acabo adotando, né, a perspectiva, a visão do mundo, do ímpio, do homem natural. Então, enquanto o homem espiritual discerne todas as coisas, enxerga além das impossibilidades, das circunstâncias, o homem natural só enxerga o que está ali. Aí eu volto no exemplo da Agar. Agar pensou que ia morrer, se preparou para a morte, deixou o filho debaixo do arbusto, se distanciou porque aquilo era fato dentro dela. Nós vamos morrer, eu não quero ver o menino morrer. O Senhor chega e diz: o que te aflige, Agar? Porque ela já tinha recebido uma promessa. O Senhor já tinha dito que faria do descendente, do filho dela, que é um descendente, também um descendente de Abraão, um grande povo. Ela tinha uma palavra. Ela não estava sem nada, ela tinha uma palavra. Mas quando se viu sem pão, sem água, no meio do deserto, pensou que ia morrer. Então o Senhor chega deixando claro que ela não tinha razão para aquilo se estivesse focada na coisa certa. Se não tivesse se esquecido da palavra. Crido na palavra. E aí o Senhor fez o quê? Abriu os olhos dela. E ela viu o quê? Uma fonte que estava a uns 50 quilômetros. Hã? Não. Estava diante dela. A fonte estava lá. A fonte estava diante dela. Então, para você ver como o medo, a incredulidade cega as pessoas. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Dos incrédulos. Então, quando você vê um justo despencando, um justo se descabelando, se desesperando, é por isso. Porque ele até está dentro da igreja, mas ele é um incrédulo. Ele não crê. Se cresce, teria uma outra postura, uma outra atitude. Não estaria com o seu rosto entristecido, não estaria desesperado, falando de morte, dando tudo por acabado, né? Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Vamos repetir? Paz seja com vocês. Diga assim: paz é poder. Isso. O diabo quer roubar a sua paz, porque toda pessoa sem paz é uma pessoa perturbada, é uma pessoa que não raciocina direito.
que se precipita nas suas conclusões, vê fim onde só está começando, como Israel pensou que era o fim da linha e só estava começando. Só estava começando diante do Mar Vermelho a caminhada. Né? Era o início da libertação, quando pensaram que era o fim da linha. E por quê? Estavam aterrorizados. Por quê? Porque olharam e avistaram os egípcios. Porque seus olhos não viam uma saída. Porque a impressão que dava é que estavam encurralados, sem saída. E só isso foi o que importou, o que pesou naquele momento para aquele povo. O que eu vejo, o que eu sinto, a impressão que eu tenho. Mas espera aí, o que eu já vivi, e as maravilhas que Deus fez no Egito, e as pragas que devastou o Egito, mas não atingiram a terra de Gósen, onde nós vivíamos. Isso não conta? Isso não pesa? Eles se esqueceram também. Agiram como se não conhecessem a Deus. Agiram como se não soubessem quem é Deus. Eles sabiam muito bem, conheciam muito bem, tinham visto, tinham vivido. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estava vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? Vamos repetir: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Que uma coisa puxa a outra, né? Dúvida, perturbação, né? Medo, incredulidade. Onde tem uma coisa, tem outra. Então o incrédulo, ele vive perturbado, com medo do amanhã, ansioso. É um problema de fé. É um problema de fé. Pessoas com problemas sentimentais, né? Ansiedade, depressão, é um problema de fé. É um problema espiritual. Ela precisa crer na palavra, ela precisa focar uma coisa só, focar a palavra. Às vezes a pessoa até ouve a palavra, mas ela ainda se divide. Vamos lembrar do Eutico, que ficou ali se dividindo, sentado em cima da janela. O que aconteceu com ele? Caiu, morreu. Então não seja o crente eutico. Concentre-se na palavra. Coloca para dentro aquilo que vai te manter de pé espiritualmente. Eu lembro que na pandemia, isso foi batido, isso foi, né, falado diariamente, exaustivamente. Desliga os canais de notícia, para de ouvir informações, foca na palavra, né? Sai do Netflix, sai e vai para o Mudança Flix, lembra disso? Vai para o Mudança Flix. Aumentamos os cultos. Por quê? Porque nós precisamos de dar uma resposta à resposta que Deus nos deu. Como ouvimos ontem, o propósito vem antes dos planos. Quais eram os nossos planos e expectativas? Não eram o que aconteceu. Do mesmo jeitinho aqui, que eles esperavam uma coisa e aconteceu outra, nós também esperávamos uma coisa e aconteceu outra. Nossas expectativas foram frustradas, mas a nossa fé, a nossa confiança continua do mesmo jeito. Ela precisa permanecer inabalável. Porque os propósitos vêm antes dos planos. Às vezes nós planejamos, nós idealizamos, nós esperamos uma coisa, mas Deus, que tem informações que nós não temos, às vezes muda a rota, né? Os pensamentos deles são mais altos do que os nossos, então nós não temos que entender tudo, nós temos, diga aqui, confiar. Nosso papel é confiar, não entender tudo. Ah, não faz sentido, não faz para mim, faz para Deus. Parece estar fora de controle, pois é, parece que está fora de controle. A sensação é de derrota, pode até ser. Mas não existe derrota para Deus e quem está com Deus.
Mas agora, tudo foi por água abaixo, depende da sua fé. Se essa é a sua fé, assim vai ser, assim será. Seja feito conforme a sua fé. Então, concentre-se na palavra. Porque estão perturbados, porque se levantam dúvidas no coração de vocês, vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toquem-me e vejam, o espírito não tem carne, nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, ele comeu, e ele o comeu na presença deles, e disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês, era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Moisés, profetas, salmos, a Bíblia toda fala. Toda a Bíblia anuncia esse acontecimento. Então você vê que não era falta de conhecimento, não era falta da informação certa. Era a distração com as informações erradas. Era o foco no lugar errado. E ele disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Mas eu volto aqui no 45. Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Olha a Deus por isso. Peça a Deus mente para receber a palavra, para entender a palavra. Coração para reter a palavra que é semente. Ore dessa forma, Senhor, eu quero mente para entender, o coração para receber. Me guarda de ouvidos insensíveis à sua voz, porque há um versículo, está em Jó isso, que Deus fala hora de um modo, hora de outro, ainda que o homem não perceba. Você pode estar insensível, distraído, né? Ouvindo muitas vozes, mas Deus está falando. Você pode não estar percebendo, mas Deus está falando. Se eu não estou percebendo, pois a verdade é que Deus fala hora de um modo, hora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Então, não é falta de palavra, não é falta de ouvir a coisa certa, é falta de foco, de concentração no que realmente importa. Muitos podem ser curados emocionalmente, sair da depressão, da ansiedade, acabar com o desequilíbrio, com os temores, se tão somente focar numa única coisa, focar na palavra. Sabe por quê? Provérbios 4 diz que a palavra é saúde, é vida e é saúde para todo o nosso ser. Para todo o nosso ser. Então, lá, se eu estou focado na palavra, me alimentando da palavra, eu tenho saúde física, mental, emocional e espiritual. E não é porque eu estou aqui, agora, ouvindo, né, a palavra, que eu estou focado na palavra. Você tem que olhar para a sua vida e observar. Né? De tudo que você ouve, o que você está retendo? Né? Você está aqui agora, ouvindo a palavra, mas é só o que você ouve? Busca ouvir. Às vezes a pessoa está aqui, ela está se dividindo, ela está igual Eutico. Ela está se dividindo, ela está ouvindo outras coisas. De vez em quando a gente recebe pessoas que estão aí perturbadas, aflitas. Não faz tempo, alguém veio, chegou, eu preciso falar com alguém, porque estão falando isso, estão falando aquilo, estão falando... Peraí, você está dizendo que estão falando. O que você está ouvindo? O que você está ouvindo do altar? O que você tem recebido do altar?
Ah, eu ouço isso, mas é que... Então, aí está o seu problema. A pessoa chega toda, né, ansiosa, preocupada, temerosa, tal. Você vê nitidamente um desequilíbrio emocional. E a resposta é simples. Está dividido, tem mente dividida, tá ouvindo muitas coisas. A palavra está sendo sufocada, quando deveria estar sendo sobreposta a todas as outras informações, vozes negativas. Amém, gente? Deus nos quer em paz, seguros, né? E dando a resposta certa, porque vou repetir, como a bispa disse, Deus nos deu uma resposta. Deus permitiu esse cenário, essa realidade decepcionante para quem esperava, como nós, outro resultado. Agora, daí eu me envolver com isso e me abater, me entristecer, abrir mão dos meus sonhos e concluir que já não adianta orar, é melhor largar a mão de tudo. Eu estou mostrando que a palavra de Deus não tem peso nenhum na minha vida. Estou mostrando que o tempo que eu estive na igreja até agora, nada do que eu ouvi entrou, nada do que eu ouvi realmente eu misturei com a fé. Amém, gente? Está misturando com a fé? Então a alegria do Senhor é a tua força. Vamos dar a resposta que Deus precisa para fazer na nossa vida, na vida dos que creem, independente do que acontecer aí fora, né? Esse ano terminar sendo melhor ano das nossas vidas, os anos seguintes muito superiores, porque a vereda do justo, não importa como o mundo está, é uma caminhada progressiva, de glória em glória, é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais, então você caminha para a glória, para a vitória. Amém? Fique em pé, por gentileza, coloca a mão no seu coração. Já avançamos um pouquinho o horário, feche os seus olhos e comprometa-se com você mesmo. Seja uma pessoa prudente, preserva aquilo que te garante vitória. Lá em 1 João diz que a fé é a vitória que vence o mundo. A fé é a vitória que vence o mundo. Então você precisa da fé para vencer nesse mundo. Para vencer o mundo, para vencer nesse mundo, você precisa de fé. E a fé vem do ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então comprometa-se a guardar, preservar, cuidar daquilo que te assegura a vitória, que é fé. O que você perceber que vai sufocar a sua fé, que vai enfraquecer a sua fé, corta, tira, não veja, não ouça, não coloca para dentro o que não vai trazer edificação. Em nome de Jesus, medita de noite na palavra, concentre-se nela, confia em Deus, na natureza imutável de Deus e da sua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro pedindo ao Senhor, meu Deus, que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, meu Deus, que transforma, que cura, que liberta, que restaura, que vivifica, que a tua palavra esteja sendo retida, esteja entrando, meu Deus, agora, fortalecendo, encorajando, animando, despertando, meu Deus, também, porque há muitos que a tua palavra tem que causar esse efeito, tem que despertar, tem que acordar, Senhor. Tem que acordar. Nada acontece sem propósito, o propósito vem antes dos planos. O Senhor é quem sabe o que nós precisamos. E o Senhor não dá o que nós queremos, o Senhor dá o que nós precisamos. Talvez, meu Pai, estejamos mais necessitados desse teste.
desse cenário, para amadurecer, para crescer, para honrar, para aprender a valorizar, dar valor à coisa certa. Enfim, Senhor, o fato é que o Senhor, antes de mudar qualquer situação externa, tem interesse em mudar, em trabalhar o nosso caráter, o nosso crescimento espiritual. Então ajuda cada um de nós crescermos, evoluirmos, amadurecermos. Ajuda-nos, meu Deus. Ajuda-nos, porque ainda vemos uma imaturidade na sua igreja. Uma imaturidade. As palavras mostram, as reações mostram ainda uma imaturidade, uma fraqueza, o foco no lugar errado, uma dependência da pessoa errada. Nosso foco tem que estar no Senhor, nossa dependência tem que estar no Senhor. A nossa fé, o nosso amor precisa ser independente de qualquer circunstância. Então eu oro, meu Deus, por esse crescimento, por essa maturidade. E declaro em nome de Jesus que a despeito de tudo nós vamos terminar esse ano de uma forma extraordinária, mente incomparável e irreconhecível, como sendo melhorando as nossas vidas até então, e profetizo, meu Deus, que assim seja a nossa vida, a nossa caminhada, sempre para uma glória maior, de glória em glória, sempre para uma glória maior. Abençoa o teu povo, sustenta o teu povo, em nome de Jesus, que cada um saia daqui com essa decisão tomada. Eu vou me concentrar no que realmente importa. Sai daqui com essa consciência. O diabo quer a sua atenção. Dê atenção ao que realmente importa. Dê atenção a Deus. Não se surpreenda. A Bíblia diz assim: não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês. Viva maravilhado com Deus, deslumbrado com Deus, e não se surpreenda com nada. Senhor, abençoa cada um, abençoa-nos nesse jejum de gratidão. Eu te agradeço, meu Deus, eu te agradeço pela visão que o Senhor tem nos dado. Enquanto muitos, meu Pai, estão desesperados, com medo, entregues, já fazendo planos de derrota, nós estamos aqui cheios de esperança, tendo a certeza de um final glorioso de 2022 e de avanços para 2023, porque estamos debaixo do teu governo. Senhor, muito obrigado por isso, porque isso é uma dádiva, uma vitória, é uma grande bênção, Senhor. Nós temos visão, nós enxergamos além, nós dependemos do sobrenatural. Deus, obrigado, meu Pai, porque a despeito de tudo nós temos paz, segurança, alegria. Eu te amo, Jesus. Eu te louvo. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor em todo tempo, o tempo todo, porque o Senhor é digno, muito digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Abençoa-nos, meu Pai. Nos sustenta nessas 24 horas. Dê graça ao teu povo. Logo mais, às 9h30, o anjo dessa igreja vai estar aqui com mais uma mensagem. E eu peço, meu Deus, desperta o teu povo a te buscar. Desperta o teu povo, meu Deus, a fazer o que talvez negligenciou, vem negligenciando. É tempo, meu Pai, de intensificarmos nossas orações, buscas, clamores, jejuns, de nos voltarmos para o Senhor. Tudo que nós temos visto nesse mundo são sinais do fim dos tempos. Então, nós precisamos estar prontos, viver com a perspectiva da eternidade, estarmos prontos para esse grande dia. Desperta-nos, meu Deus, desperta a igreja, fortalece-nos, abençoa-nos. É o que eu peço ao Senhor. Obrigado por esse período na tua presença, por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer. Eu te agradeço e te louvo, Deus. Amém, amém.
precisamos